aí coloquem no caderno, por favor, que a Revolução Francesa ela tem como slogan a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Inclusive, percebam que esse slogan, liberdade, igualdade, fraternidade, percebam que esse slogan é um slogan nitidamente iluminista. Lembram, pessoal? O iluminismo, ele combate, ele critica o antigo regime. Ou seja, o iluminismo ele se coloca contra o absolutismo. E um governo absolutista é um governo centralizador. É um governo autoritário. Autoritarismo esse que é exercido por um rei. Então, percebam que a liberdade seria a luta contra o absolutismo na França. Logo, um slogan totalmente influenciado pela ideologia iluminista. E, pessoal, a Revolução Francesa ela é dividida em 4 fases. A primeira fase, coloquem no caderno, ela é chamada de Assembleia Nacional Constituinte. Essa fase ela tem início no ano de 1789 e ela vai terminar no ano de 1791. E, pessoal, coloquem no caderno, por favor, que no dia 14 de julho, por sinal, esse dia é feriado nacional na França até hoje, inclusive o feriado mais importante da França, o dia 14 de julho, porque no dia 14 de julho de 1789, a burguesia francesa, indignada com Luís XVI, ele era o rei da França, e Luís XVI, para pagar a dívida externa da França, que girava em torno de 5 bilhões de libras esterlinas, Luís XVI, em 1789, aumentou os impostos. E a burguesia, indignada com esse aumento de impostos, no dia 14 de julho de 1789, a burguesia francesa invadiu um prédio que ficava em Paris, chamado de Prédio da Bastilha. E, pessoal, o Prédio da Bastilha era o prédio do paiol. Traduzindo, era lá na Bastilha onde ficavam guardadas as armas e as munições do exército francês. O exército francês, que defendia o rei, tinha as suas armas guardadas no prédio da Bastilha. Então, no dia 14 de julho, a burguesia invade o prédio da Bastilha e rouba todas as armas e todas as munições. Consequentemente, o exército de Luís XVI, ele fica desarmado. E ficando desarmado, esse exército, ele passa a não ter condições de proteger o rei. Sendo que aí tem um detalhe. Eu gostaria que vocês anotassem. Inclusive, vejam que coisa curiosa. O prédio da Bastilha era o prédio do paiol. Era onde ficavam as armas, as munições, mas ao mesmo tempo era uma penitenciária. Então vejam que coisa curiosa. As armas do exército francês ficavam guardadas em uma penitenciária, sendo que essa penitenciária, essa prisão, chamada de Bastilha, ela era uma prisão política. Traduzindo, só era preso na Bastilha indivíduos que se manifestavam contra o governo, que se manifestavam contra o rei. Mas verdade seja dita, e aí eu gostaria que vocês anotassem.
Em 1789, a Bastilha quase já não funcionava mais como prisão. Inclusive, no dia 14 de julho, só tinham 7 presos na Bastilha. Então a burguesia invade a Bastilha, liberta aqueles presos, mata os sentinelas, os guardas que protegiam a Bastilha. A burguesia rouba as armas, as munições e depois incendeia a Bastilha. E aí entendam uma coisa. Se a Bastilha ela era uma prisão política, entendam que esse prédio, essa arquitetura, esse prédio ele representava, ele simbolizava o absolutismo francês. Entendem? Quem se colocava contra o rei seria preso na Bastilha. Então o prédio da Bastilha era a construção que representava, que simbolizava o poder de Luís XVI. A partir do momento que a Bastilha é destruída, é incendiada, a gente pode dizer que a queda da Bastilha, ela simboliza, ela representa o fim do absolutismo francês. Entendido isso, pessoal? Pois bem, a burguesia invade a Bastilha. Luís XVI não esperava por isso, ninguém esperava por isso na realidade, mas o fato é que a burguesia invadiu a Bastilha, saqueou a Bastilha, pegou armas, pegou munição, e dessa forma a burguesia ela se armou. A burguesia ela vai criar o seu próprio grupo armado. A burguesia ela vai criar o seu próprio exército. Exército esse que é conhecido na história pelo nome de Guarda Nacional. Então a burguesia pega em armas, cria o seu próprio exército, a Guarda Nacional, e ainda naquele dia, 14 de julho, a Guarda Nacional, ela sai de Paris e vai para Versalhes. Pessoal, Versalhes é uma cidade satélite, fica nos arredores de Paris. E lá em Versalhes ficava o Palácio Real. Então a burguesia, a Guarda Nacional, invade a residência de Luís XVI. E aí imagine a cena, né, pessoal? Uma multidão de burgueses, todos armados, invadindo o Palácio de Versalhes. Luís XVI, Maria Antonieta, sua esposa, os seus filhos, todo mundo assistindo aquilo, sem poder fazer nada. Até porque o exército francês estava desarmado. A burguesia invade o Palácio de Versalhes, invade a residência de Luís XVI e ocupa uma sala chamada de Sala do Jogo da Pela. E aí eu gostaria que vocês anotassem isso, porque essa informação já apareceu várias vezes em provas de vestibular. A burguesia invade o Palácio de Versalhes e ocupa uma sala chamada de Sala do Jogo da Pela. Pessoal, o jogo da pela era uma espécie de tênis de peteca, que lembrava mais ou menos o badminton atual. Era um tênis de peteca. Esse esporte ele era praticado pelos nobres da corte de Luís XVI. Então a burguesia invade a sala do jogo da pela e se declara em Assembleia Nacional Constituinte. Traduzindo, a burguesia, em pleno Palácio Real, em pleno Palácio de Versalhes, a burguesia diz que só vai sair dali de dentro, só vai sair de dentro do Palácio de Versalhes, depois que ela elaborar uma Constituição para a França. E essa Constituição, obviamente, ela vai retirar todos os poderes de Luís
XVI. Mas, pessoal, prestem atenção. E aí, pessoal, percebam que a Revolução Francesa ela começa nos centros urbanos da França. Para ser mais específico, ela começa em Paris. De Paris, a Revolução Francesa ela se expande para Versalhes. Mas o fato é que essa notícia, a notícia de que a burguesia invadiu a Bastilha, criou o seu próprio exército e que a burguesia decidiu lutar contra o rei, o fato é que essa notícia rapidamente se espalhou por toda a França e chegou na zona rural. A Revolução Francesa ela começa nos centros urbanos, mas rapidamente a notícia ela chega na zona rural. E os camponeses, pessoal, coloquem no caderno que 80% da população francesa, em 1789, 80% dessa população era formada por camponeses. Sendo que esses camponeses, eles ainda eram servos medievais. Traduzindo, os camponeses eles não podiam sair dos latifúndios. Então entendam, a luta da burguesia contra o rei explorava a burguesia, cobrando cada vez mais impostos. Então a burguesia decidiu lutar contra o rei. Essa luta da burguesia acabou servindo de inspiração para os camponeses. Quando os camponeses ficaram sabendo que na zona urbana da França a burguesia estava lutando contra o rei porque o rei explorava a burguesia, entendam que isso acabou servindo de estímulo para os camponeses. E os camponeses decidiram se revoltar também. Sendo que aí é que está. O rei explora a burguesia cobrando impostos. Mas os camponeses ainda eram servos medievais. Então quem explorava a mão de obra camponesa não era o rei. Quem cobrava impostos dos servos não era o rei, e sim os nobres, que na prática eram senhores feudais. Então, da mesma forma que a burguesia lutou contra o rei porque o rei estava explorando a burguesia, os camponeses decidiram pegar em armas, foices, enxadas, tesouras agrícolas. Enfim, os camponeses pegaram as armas que puderam e decidiram se revoltar contra a nobreza da França, contra os senhores feudais da França. Essa revolta ela é conhecida na história pelo nome de O Grande Medo. E nessa revolta, no Grande Medo, coloquem no caderno, por favor, milhares de nobres foram massacrados pelos camponeses. Inclusive, com medo desses camponeses, muitos nobres decidiram fugir da França. Esses nobres que fugiram da França, eles são chamados de emigrados. Os camponeses decidiram se revoltar, partiram para cima da nobreza, partiram para cima dos senhores feudais, milhares de senhores feudais foram mortos, e com medo dos camponeses, muitos nobres fugiram da França. Esses nobres que fogem da França são chamados de emigrados. Sendo que aí essa notícia, a notícia de que os camponeses estavam se revoltando contra os nobres, essa notícia chegou em Versalhes. A burguesia, que estava no Palácio de Versalhes, elaborando a Constituição da França, a burguesia ficou sabendo que na zona rural, os camponeses, que eram 80% da população, estavam se revoltando contra os senhores feudais. E aí a burguesia ela ficou preocupada. Porque entendam, a Revolução Francesa ela foi uma revolução burguesa. Traduzindo, a burguesia planejou a Revolução Francesa
para que a burguesia, conduzisse a Revolução Francesa. A Revolução Francesa deveria atender aos interesses da burguesia. E a burguesia, em nenhum momento, ela planejou essa revolta de camponeses. Essa revolta foi espontânea. E aí a burguesia ficou preocupada, porque os camponeses estão se revoltando contra os senhores feudais, os camponeses pegarem armas, e a burguesia ela ficou com medo de perder o controle sobre a revolução. A burguesia ficou com medo de que a Revolução Francesa deixasse de ser uma revolução burguesa e passasse a ser uma revolução camponesa, uma revolução popular. E aí, para não perder o controle sobre a revolução, imediatamente a burguesia, imediatamente a Assembleia Nacional Constituinte, ela decretou medidas que tinham por objetivo fazer com que os camponeses se aproximassem da burguesia. A burguesia, ela precisava fazer alguma coisa para que os camponeses vissem que ela, a burguesia, era uma classe aliada. Que a burguesia estava ali lutando contra o rei, não só por ela, mas por toda a população da França. Daí o slogan, né, pessoal? Liberdade, igualdade e fraternidade. A burguesia, ela precisava fazer com que os camponeses acreditassem que ela estava do lado deles. Então, para que os camponeses vissem a burguesia como uma classe amiga, como uma classe aliada, para que os camponeses se aproximassem da burguesia e se deixassem manipular pela burguesia, a burguesia imediatamente decretou uma série de medidas. Essas medidas tinham por objetivo trazer os camponeses para o lado dela. E como primeira medida, coloquem no caderno, o fim dos privilégios feudais. Pessoal, o fim dos privilégios feudais, ele foi decretado ainda no ano de 1789. Ainda em 1789, a burguesia, a Assembleia Nacional Constituinte, assina uma lei decretando o fim dos privilégios feudais, que a gente pode chamar também de Bill of Rights francês. Bill of Rights significa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E pelo Bill of Rights, pela Declaração de Direitos, todo homem, ele nasce com o direito à liberdade. Lembram de John Locke? O homem, ele possui direitos naturais, o direito à vida, o direito à felicidade, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada. Lembram disso? Pois bem, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão nada mais é do que legitimar o pensamento de John Locke. Então, se todo homem ele tem o direito de ser livre, isso significa dizer que o fim dos privilégios feudais nada mais foi do que a burguesia acabar com a servidão na França. Os camponeses, que até então estavam presos à terra, os camponeses agora se tornaram trabalhadores livres. E livres das amarras da servidão, muitos camponeses decidiram migrar para as cidades. Muitos camponeses decidiram recomeçar as suas vidas nas cidades francesas, principalmente em Paris. Esses camponeses que migraram para as cidades, a gente chama de sans-culottes. E os sans-culottes, eles eram trabalhadores assalariados. Trabalhadores que faziam algum serviço em troca de um pagamento. Sendo que entendam que normalmente esse pagamento, ele era um pagamento muito irrisório. Era um pagamento muito baixo.
É por isso que muitos sans-culottes chegavam a passar fome, chegavam a passar necessidade. Não à toa, alguns historiadores colocam que os sans-culottes eles eram miseráveis, que ficavam perambulando pelas ruas de Paris. Inclusive, sans-culotte significa aquele que usa calça rasgada. Porque os sans-culottes, obviamente, eles não tinham grana, eles não tinham dinheiro para comprar uma calça decente. Eles acabavam utilizando calças maltrapilhas, calças rasgadas. Então, esses camponeses que migram para as cidades, eles se tornam sans-culottes, trabalhadores assalariados, muitos dos quais passavam fome. Entendido? Segunda medida decretada pela burguesia, segunda medida decretada pela Assembleia Nacional Constituinte. Essa medida foi decretada em 1790. A Constituição Civil do Clero. Como segunda medida, a Assembleia Nacional Constituinte da França, ela elabora a Constituição Civil do Clero. Pessoal, só cuidado. Coloca isso bem grande no caderno. Cuidado. A Constituição Civil do Clero não foi a primeira Constituição francesa. A primeira Constituição francesa, a gente vai falar dela já já. Foi a Constituição de 1791. A Constituição Civil do Clero, na realidade, foi uma lei. E essa lei, ela determinava que os sacerdotes da França, os padres, os bispos, os cardeais, dentro da França, os sacerdotes, eles seriam considerados pelo governo como sendo civis. E se um sacerdote se torna um civil, como qualquer civil, esse sacerdote precisa pagar impostos. Pessoal, coloquem no caderno, por favor, e não esqueçam disso. Na Idade Moderna, o clero, que a gente chama de primeiro estado, e a nobreza, que a gente chama de segundo estado, não pagavam impostos. Quando a burguesia ela decreta o fim dos privilégios feudais, a burguesia passa a cobrar impostos da nobreza, do segundo estado. Inclusive, muitos nobres fogem da França não só por medo dos camponeses, mas fogem da França para não pagar impostos. A Constituição Civil do Clero vai colocar o primeiro estado para pagar imposto também. O clero, o primeiro estado, os sacerdotes agora são civis. E como qualquer civil, terão que pagar impostos. Da mesma forma que os nobres, muitos sacerdotes, para não pagarem impostos, decidiram fugir da França. Esses nobres que fogem da França a gente chama de emigrados. Já os sacerdotes que fogem da França a gente chama de clero refratário. Repetindo, com o fim dos privilégios feudais, a Assembleia Nacional Constituinte, ela passa a exigir que os nobres paguem impostos. Com a Constituição Civil do Clero, a burguesia ela vai colocar os sacerdotes para pagarem impostos. Muitos nobres e muitos sacerdotes, para não pagar impostos, decidiram fugir da França. Os nobres que fogem da França, a gente chama de emigrados. Os sacerdotes que fogem da França, a gente chama de clero refratário. Refratar é você se opor a alguma coisa. Então, o clero refratário são aqueles sacerdotes que decidiram não se submeter à Constituição Civil do Clero. Decidiram não se submeter a essa lei e decidiram fugir da França. Até porque, pessoal, os países vizinhos da França, Bélgica, Áustria, Prússia,
Enfim, os países vizinhos da França, todos eles eram absolutistas. Aliás, não custa nada, coloca no caderno. Em 1789, quando a Revolução Francesa explodiu, naquele momento, só 2 países na Europa serão países liberais, ou seja, serão países governados pela burguesia. A França, que se declara em Assembleia Nacional Constituinte através da burguesia, e a Inglaterra. A Inglaterra se torna uma monarquia parlamentarista, se torna um país liberal. A Inglaterra passa a ser governada pela burguesia em 1688, portanto ainda no século XVII, em uma revolução chamada de Revolução Gloriosa. Então, tirando a Inglaterra e a França, todos os países europeus eram países absolutistas. E em um país absolutista, o primeiro e o segundo estado não pagam impostos. Como terceira medida decretada pela burguesia, coloquem no caderno a elaboração da primeira Constituição Francesa. Constituição essa chamada de Constituição de 1791. E por essa Constituição, a França ela se tornaria, da mesma forma que a Inglaterra, a França ela se tornaria uma monarquia parlamentarista. E aí lembrem que em uma monarquia parlamentarista, o rei é chefe de Estado, mas não é chefe de governo. Em uma monarquia parlamentarista, quem governa não é o rei, quem governa é o primeiro-ministro. E pessoal, pela Constituição de 1791, coloque no caderno, o voto na França seria censitário. E o voto censitário é todo voto que exige uma comprovação de renda. Traduzindo, só vota quem é rico. Consequentemente, esse primeiro-ministro será integrante da burguesia, já que a burguesia era a classe mais rica da França. Com a elaboração da primeira Constituição Francesa, a gente diz que com isso se tem fim a primeira fase e se tem início a segunda fase da Revolução Francesa, chamada de monarquia constitucional. Monarquia constitucional ou monarquia parlamentarista, tanto faz. Que tem início em 1791 e terminará em 1792. Pessoal, nessa segunda fase, a França ela foi atacada por 2 países, que eram países absolutistas. A Áustria e a Prússia. A Prússia hoje é a Alemanha. A Áustria e a Prússia decidiram atacar a França. A Áustria e a Prússia atacaram a França para tentar devolver os poderes da França para Luís XVI. Traduzindo, a Áustria e a Prússia queriam que a França voltasse a ser um país absolutista. Só entendam que a Áustria e a Prússia são países vizinhos da França. E os reis Leopoldo II da Áustria e Frederico II da Prússia, eles estavam morrendo de medo que a Revolução Francesa servisse de inspiração para outras revoluções burguesas. Já pensou se isso vira moda? A burguesia decide se revoltar contra os reis? Então, o grande medo da Áustria e da Prússia é que a Revolução Francesa acabasse servindo de inspiração para outras revoluções. Que foi o que acabou acontecendo, né, pessoal? Eu disse para vocês no início da nossa aula que a Revolução Francesa ela é considerada a mais importante revolução burguesa da história. Por quê? Porque ela vai servir de inspiração para várias outras revoluções. E por sinal, essas revoluções, quem quiser coloca no caderno, elas vão explodir em 1848.
Em 1848, lá na Europa, a burguesia ela decide se revoltar definitivamente contra os reis absolutistas. Não à toa, o ano de 1848 ele ficou conhecido como o ano da Primavera dos Povos. Se inspirando na França, a burguesia europeia, dentro de cada país, decidiu se revoltar contra o seu rei. Então, na realidade, isso acabou acontecendo. Realmente, a França acabou servindo de inspiração para outros países. E era isso que a Áustria e que a Prússia estavam tentando evitar. Então, a Áustria e a Prússia se unem e declaram guerra à França. Isso explica o porquê do primeiro-ministro francês ter sido um militar, chamado de General Lafayette. Lafayette ele foi eleito pela burguesia como primeiro-ministro da França, porque como ele era um militar, na cabeça da burguesia, ele seria a pessoa mais adequada, seria a pessoa mais capacitada para proteger a França diante daquele ataque. E por sinal, Lafayette, coloque no caderno, esse que foi o primeiro-ministro da França, Lafayette, para que a França tivesse melhores condições de se defender desse ataque, afinal de contas, são dois países que estão atacando a França, Lafayette, para fortalecer o exército francês, Lafayette mandou distribuir armas para os sans-culottes. Lembram dos sans-culottes? Aqueles camponeses que tentaram recomeçar as suas vidas nas cidades, acabaram se tornando trabalhadores assalariados, andavam de calça rasgada, lembram disso? Pois bem, Lafayette mandou distribuir armas para os sans-culottes. Os sans-culottes, eles pegaram em armas e da mesma forma que a burguesia, os sans-culottes, eles vão criar o seu próprio grupo armado, o seu próprio exército. E esse exército formado por pobres, esse exército formado por assalariados, esse exército formado por sans-culottes, a gente chama de comuna insurrecional. Então percebam que agora a França ela terá dois braços armados. De um lado, a Guarda Nacional, formada pela burguesia. Do outro lado, a comuna insurrecional, formada pelos sans-culottes. E com a ajuda dos sans-culottes, em 1792, coloquem no caderno, por favor, em 1792, numa batalha chamada de Batalha de Valmy, a França ela consegue derrotar a Áustria e a Prússia. Contando com a ajuda dos sans-culottes, a burguesia francesa consegue derrotar o exército austro-prussiano. E aí, só de pirraça, só para implicar mesmo, só para mostrar que quem mandava na França era a burguesia, só de pirraça, ainda em 1792, logo depois de derrotar a Áustria e a Prússia, lembrando que a Áustria e a Prússia queriam que a França voltasse a ser um país absolutista. Então, só de pirraça, em 1792 ainda, a burguesia proclama uma república. Entendam que, bom ou ruim, Luís XVI ainda era rei. Luís XVI não tinha mais poder algum, a França era uma monarquia parlamentarista, mas pelo menos Luís XVI ainda era rei. A partir do momento que a França se torna uma república, nem isso ele é mais. Luís XVI passa a ser um cidadão francês como qualquer outro. A França agora é uma república.
Então, entendem? Só de pirraça, a burguesia, ela destitui Luís XVI do cargo de rei. E, pessoal, com a proclamação da República, a gente diz que se tem fim a segunda fase da Revolução Francesa e se tem início a terceira fase, que eu quero que vocês destaquem. É essa terceira fase que mais aparece em provas de vestibular, que a gente chama essa terceira fase de convenção. Pessoal, vejam bem. A partir do momento que a burguesia ela proclama uma república, isso no final do ano de 1792, a partir do momento que a burguesia proclama uma república, entendam que a Constituição Francesa ela já não iria mais servir para nada. Lembrem que a Constituição de 1791 ela era uma Constituição monarquista. E se a França agora é uma república, a França, obviamente, ela necessitava de uma nova Constituição. Uma Constituição que fosse uma Constituição republicana. Então, para criar uma nova Constituição para a França, a burguesia francesa ela ocupou um prédio chamado de Prédio do Ménage. Pessoal, Ménage, originalmente, hoje a gente sabe que ele recebe uma outra conotação, né? Mas Ménage, originalmente, significa equitação. Então a burguesia invadiu um prédio que ficava em Paris, chamado de Prédio do Ménage, e era nesse prédio onde os nobres aprendiam a cavalgar. E esse prédio, ele se tornou o prédio da Convenção. E, pessoal, entendam que a Convenção nada mais é do que uma Assembleia Nacional Constituinte. A burguesia, ela vai se reunir no prédio do Ménage, no prédio da Convenção. E nesse prédio, a burguesia ela vai se reunir para elaborar uma nova Constituição. Então, entendem? A Convenção é uma Assembleia Nacional Constituinte. Sendo que aí tem um detalhe. Aí tem uma diferença. Em 1791, lá no Palácio de Versalhes, lá na Sala do Jogo da Pela, quando a burguesia elaborou a primeira Constituição Francesa, naquele momento a burguesia ela entrou em consenso. Em 1792, na virada de 92 para 93, lá na Convenção, nesse segundo momento em que a burguesia se reúne para elaborar uma Constituição para a França, agora uma Constituição republicana, a burguesia ela não conseguiu entrar em consenso. Dentro do prédio da Convenção, coloquem no caderno, a burguesia acabou se dividindo em dois grupos. A burguesia acabou se dividindo em dois partidos. O primeiro deles a gente chama de Partido Girondino. E o Partido Girondino, ele sentava na arquibancada do lado direito do prédio da Convenção. Daí, Partido Girondino ou Partido da Direita. E, pessoal, para ser ainda mais específico, os girondinos eles sentavam na arquibancada do lado direito do prédio da Convenção, mas eles ocupavam a arquibancada, o anel inferior do lado direito. Ou seja, eles ocupavam a arquibancada baixa do prédio da Convenção. É por isso que a gente chama Partido Girondino, Partido da Direita ou Partido da Planície. E os girondinos, coloquem no caderno, eles representavam a alta burguesia francesa. Aqueles grandes comerciantes,
os burgueses que conseguiram, através do comércio, se tornar milionários, os caras que ostentavam fortunas. E para o Partido Girondino, para essa alta burguesia francesa, a República da França deveria ser uma república excludente. Traduzindo, essa república deveria adotar como voto o voto censitário. Voto que só é acessível a quem tem dinheiro, a quem tem grana. Mas o segundo grupo de burgueses, que sentava na arquibancada do lado esquerdo da convenção, e pessoal sentava do lado esquerdo, ocupando o anel superior da convenção, estava o grupo ou o Partido Jacobino. Partido Jacobino ou Partido da Montanha, já que eles sentavam no alto da convenção. Planície, porque os girondinos sentavam no anel inferior, sentavam na parte baixa da convenção. Já os jacobinos sentavam na parte alta da convenção. E os jacobinos, eles eram constituídos pela pequena burguesia francesa. Os pequenos comerciantes, que não eram miseráveis, que conseguiam ter uma certa qualidade de vida, mas obviamente não eram ostentadores, não eram milionários, não esbanjavam dinheiro. Eram pessoas que tinham uma vida relativamente boa, mas que não eram, como os girondinos, ostentadores. Pessoal, para os jacobinos, a República Francesa, a Constituição da França, deveria ser uma Constituição democrática. Enquanto que os girondinos queriam uma Constituição que implementasse o voto censitário, para que o pobre não pudesse votar, os jacobinos queriam que a Constituição francesa adotasse um outro tipo de voto, que a gente chama de voto pelo sufrágio universal masculino. Ou seja, os jacobinos queriam que todos os homens, independentemente de serem ricos ou pobres, tivessem acesso ao voto. Até porque os jacobinos, eles argumentavam o seguinte: a França só se tornou uma república porque a burguesia teve a ajuda dos sans-culottes. Lembram? Os sans-culottes, eles receberam armas, formaram o seu próprio exército, chamado de Comuna Insurrecional, e a Comuna Insurrecional lutou ao lado da burguesia, contra a Áustria e contra a Prússia. Então os jacobinos diziam que era muita sacanagem se elaborar uma Constituição e essa Constituição impedisse os sans-culottes e os camponeses de votarem. Isso era uma questão de justiça, de reconhecimento. Então, para os girondinos, a França deveria ser uma república elitista. Para os jacobinos, a França deveria ser uma república democrática. E o fato é que esses partidos não conseguiam chegar a um consenso. Até que no dia 10 de outubro de 1793, portanto, percebam, a França passou quase que um ano sem Constituição, porque jacobinos e girondinos não conseguiam entrar no consenso. Mas no dia 10 de outubro de 1793, a Comuna Insurrecional, ou seja, os sans-culottes, eles foram para frente do prédio do Menage, do prédio da Convenção. A Comuna Insurrecional ficou na frente do prédio da Convenção. Ficou na entrada do prédio da Convenção. E só deixou entrar, naquele dia 10 de outubro, a Comuna Insurrecional só deixou entrar no prédio os jacobinos. Os girondinos, eles foram barrados. E aí é claro que os girondinos, eles convocaram a Guarda Nacional,
É óbvio que ali na frente do prédio da convenção houve conflitos, houve choques entre Comuna Insurrecional e Guarda Nacional. Mas o fato é que os girondinos, pelo menos naquele dia, eles não conseguiram entrar na convenção. Na frente da convenção estava o maior quebra-pau. Mas os girondinos não entraram. E aí os jacobinos, se aproveitando da ausência dos girondinos, Everaldinho, eu posso dizer que isso é um golpe? Sim, pode. Não tem problema nenhum. Isso é o que a gente chama de golpe parlamentar, ou de golpe branco. Então, naquele dia 10 de outubro de 1793, os jacobinos, se aproveitando da ausência dos girondinos, os jacobinos, eles aprovaram uma Constituição para a França. Constituição essa que é chamada de Constituição do Ano 1. Pessoal, por favor, cuidado com isso. A Constituição do Ano 1 não foi, coloca isso bem grande no caderno, não foi a primeira Constituição da França. A primeira Constituição da França foi uma Constituição monarquista. Foi a Constituição de 1791. A gente está em 1793. Então, eu posso até dizer que a Constituição do Ano 1 foi a primeira Constituição republicana da França. Mas eu não posso dizer que foi a primeira Constituição francesa. Cuidado com isso. E essa Constituição, a Constituição do Ano 1, transformou a França em uma república democrática. É a chamada República Jacobina, que, por sinal, vai servir de inspiração, coloque no caderno, para uma revolta, para uma conspiração que aconteceu aqui no Brasil, chamada de Conjuração Baiana. Assunto esse que está no nosso módulo 2, o módulo de Brasil colonial. Então, coloca isso, que essa República Jacobina, ou Primeira República Francesa, ela serviu de inspiração para a Conjuração Baiana. E, pessoal, naquele dia, 10 de outubro de 1793, os jacobinos não só aprovaram a primeira Constituição da França, como eles elegeram o primeiro presidente da França, que foi um jacobino chamado de Robespierre. Robespierre, ele era filho de pequenos comerciantes, mas Robespierre, ele se formou em direito. Ele era advogado na época. E Robespierre, ele foi eleito, até por ser um intelectual, ele foi eleito como o primeiro presidente da França. E, pessoal, no seu primeiro ano de governo, Robespierre, ele foi um amplo defensor da democracia. E aí entendam que quando a gente fala de democracia, a gente fala de liberdade de expressão, a gente fala de liberdade de oposição, a gente fala de liberdade de imprensa. Robespierre, no seu primeiro ano de governo, ele foi um amplo defensor da democracia. Mas aí, eis que chegou o dia 13 de julho, que por sinal era uma sexta-feira 13, no dia 13 de julho de 1794, aconteceu um episódio que mudou completamente a cabeça do Robespierre. Pessoal, Robespierre, ele tinha dois grandes amigos. Amigos irmãos, amigos parceiros. Esses três sempre estavam juntos, sempre. Robespierre, Danton e Jean-Paul Marat. Esses eram três amigos inseparáveis. Pois bem, no dia 13 de julho de 1794, Jean-Paul Marat, esse amigo de Robespierre, estava tomando banho. Estava, inclusive, na sua banheira. Estava tomando banho.
quando a sua casa foi invadida. Jean Paul Marat não percebeu, estava tomando banho. Ele não percebeu que invadiram a casa dele e pelas costas uma mulher chamada de Charlotte Corday apunhalou Jean Paul Marat. Charlotte Corday, ela era a esposa de um girondino. Girondino esse que acabou falindo durante o governo de Robespierre. E Charlotte Corday, sabendo que Jean Paul Marat era braço direito de Robespierre, Charlotte Corday, para se vingar do governo, acabou matando pelas costas Jean Paul Marat. Pessoal, o assassinato de Jean Paul Marat, esse assassinato mexeu com a cabeça de Robespierre. Robespierre ficou louco quando ele soube que o amigo dele, o amigo irmão dele, foi assassinado dentro da própria casa e foi apunhalá-lo pelas costas. Robespierre ficou louco. Robespierre só pensava em uma coisa: vingar a morte de Jean Paul Marat. E foi aí que Robespierre, passando por cima da Constituição, a Constituição francesa não previa isso, ao contrário, ela era uma Constituição democrática, mas desrespeitando completamente a Constituição francesa, Robespierre, ele cria órgãos coercitivos. Pessoal, órgãos coercitivos são órgãos de repressão. E o primeiro órgão coercitivo recebe o nome de Comitê de Salvação Pública. E o Comitê de Salvação Pública tinha por função identificar e prender todos aqueles que criticavam o governo. Pessoal, se o governo de Robespierre não aceita mais crítica, percebam que esse governo ele deixa de ser democrático e passa a assumir uma postura ditatorial. Robespierre ele não aceita mais crítica. Se você criticasse o governo de Robespierre e você fosse identificado pelo Comitê de Salvação Pública, você seria preso. Você seria preso e você seria condenado por aquele que foi o segundo órgão coercitivo, chamado de Tribunal Revolucionário. O Tribunal Revolucionário, ele condenava, eu nem digo que julgava, porque quando a gente fala de julgamento, em um julgamento existe espaço para defesa. O Tribunal Revolucionário ele não permitia, ele não dava espaço à defesa. Então o Tribunal Revolucionário ele condenava. Era condenação sumária. Quem criticava o governo era inimigo da França. Quem criticava o governo apoiava a morte, o assassinato de Jean Paul Marat. Então quem criticava o governo merecia morrer. E o Tribunal Revolucionário ele condenava as pessoas à morte pela guilhotina. E pessoal, em apenas um ano, portanto de 1794 a 1795, o Tribunal Revolucionário da França mandou para a guilhotina mais de 35 mil franceses. Dentre eles, Luís XVI, o antigo rei, e Maria Antonieta, a esposa dele. Até Luís XVI e Maria Antonieta foram guilhotinados no governo de Robespierre. Mas, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu digo que o Tribunal Revolucionário matou cerca de 35 mil franceses, entendam que eu estou me utilizando de dados oficiais. Mas muitos historiadores acreditam que, na realidade, no governo de Robespierre, mais de 200 mil franceses foram mortos, foram condenados à morte pela guilhotina. Alguns historiadores afirmam que a cada minuto, na França, a cada minuto,
5 pessoas morriam. 5 pessoas eram guilhotinadas. Não à toa, essa ditadura de Robespierre, ela ficou conhecida como a Era do Terror. Mas, pessoal, Robespierre, ele foi tão consumido, ele se deixou consumir tanto por essa ideia de vingar a morte de Jean Paul Marat. O ódio consumiu tanto Robespierre que até as pessoas próximas a ele começaram a sentir medo. Querem ver uma coisa? Danton. Lembram? Eram os 3 amigos. Jean Paul Marat, Robespierre e Danton. Danton chegou a pedir para Robespierre parar de matar franceses. Danton chegou a pedir o fim da Era do Terror, o fim da ditadura. Robespierre, cego de raiva, só com sede de vingança, Robespierre mandou o Comitê de Salvação Pública prender Danton e Danton foi condenado à morte. Danton foi guilhotinado. Ou seja, Robespierre, ele não reconhecia mais ninguém. Pessoal, entendam que a história é feita por seres humanos. E determinados traumas que acontecem na vida de um ser humano mexem completamente com a cabeça desse ser humano. Isso aconteceu com Robespierre. Ele ficou maluco. Ele só pensava em uma coisa: matar, 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 vingar a morte do amigo. Ele não conseguiu superar o assassinato de Jean Paul Marat. Então as pessoas mais próximas a Robespierre, até elas, começaram a sentir medo dele. É tanto que Robespierre, ele ficou isolado no poder. A comuna insurrecional, que protegia Robespierre, foi se afastando, o Partido Jacobino foi se afastando. E chegou um momento que Robespierre ficou isolado no poder. As pessoas ficavam com medo até de falar com ele. Ele ficou completamente isolado no poder. Foi aí que no dia 27 de julho de 1795, percebendo que Robespierre estava isolado no poder, a comuna insurrecional não estava protegendo o prédio da Convenção, o Partido Jacobino estava distante do presidente. Enfim, percebendo isso, percebendo que Robespierre estava vulnerável, no dia 27 de julho de 1795, um grupo de girondinos invadiu o prédio da Convenção. Esses girondinos prenderam Robespierre, amarraram Robespierre em uma mesa, como vocês podem ver nessa imagem, e decapitaram Robespierre. Robespierre foi assassinado. E com a morte de Robespierre, a gente diz que se tem fim a terceira fase da Revolução Francesa e se tem início a quarta e última fase, que a gente chama de Diretório. Pessoal, quando os girondinos mataram Robespierre, os girondinos imediatamente assumiram o poder da França. Inclusive, imediatamente os girondinos revogaram a Constituição do ano 1. Lembrando que a Constituição do ano 1 ela era jacobina, ela era democrática. Então, imediatamente, ainda em 1795, os girondinos assumiram o poder da França, revogaram a Constituição do ano 1 e criaram uma nova Constituição para a França. Até porque lembrem que os girondinos sempre quiseram que a França fosse uma república censitária. Lembram disso? Então, os girondinos, eles elaboram, em 1795, uma nova Constituição para a França, chamada de Constituição do ano 3. 1793, o ano 1. 1794, o ano 2 do calendário revolucionário. 1795, o ano 3. Então, a Constituição do ano 3 foi a segunda Constituição republicana da França. E foi uma Constituição girondina. Por essa Constituição, a França se tornava
uma república censitária, e a França, até para se evitar uma nova ditadura, a França seria governada por 5 presidentes, que eram 5 diretores. E esses 5 diretores, obviamente, eles eram girondinos. Mas aí é que tá. Em 1799, 3 países, que eram países absolutistas, volto a dizer, naquele momento, só 2 países não eram absolutistas na Europa. Quais eram esses países, pessoal? Inglaterra e França. Só 2 países eram governados pela burguesia. Todos os outros eram países absolutistas. E o grande medo desses países absolutistas, principalmente aqueles que estavam nos arredores da França, era que a Revolução Francesa servisse de inspiração. Então, em 1799, 3 países absolutistas decidiram se unir. São eles a Áustria, a Prússia, que um dia já atacaram a França, lembram disso? Então, Áustria, Prússia e agora a Rússia. Esses 3 países se unem e declaram guerra à França. A França, prestes a ser atacada por esses 3 países, a França, que até então era governada por 5 diretores, por 5 presidentes, a França dos girondinos, ela decidiu entregar o poder para um militar. Lembram que a burguesia já fez isso antes? Quando deu o poder da França para Lafayette? Lembram disso? Então a França agora vai ser atacada por 3 países. Então os girondinos decidiram que o melhor para a França, para que a França tivesse maiores condições de se defender, o melhor para a França seria que a França fosse governada por um militar. E o militar escolhido dessa vez foi um general chamado de Napoleão Bonaparte. Então, o Napoleão Bonaparte, ele recebe o poder da França, o partido girondino entrega o governo da França para Napoleão, e essa ascensão de Napoleão ao governo francês, a gente chama de golpe do 18 de Brumário. Golpe esse, e aí vejam que foi um golpe branco, não foi um golpe armado, ao contrário. O diretório, os girondinos, decidiram entregar o poder da França para Napoleão. Então esse golpe, ele aconteceu no dia 9 de novembro de 1799. É o golpe do 18 de Brumário. Golpe esse que marca o fim da Revolução Francesa e marca o início da Era Napoleônica.